Bom, pessoal, então agora vamos para o aprendizado supervisionado, né? Até agora falamos do não supervisionado, então agora o modelo preditivo, né? Ele é conhecido como conjunto de dados de entrada e saída para treinamento, onde previamente sabido qual resultado é correto, né? Um dos atributos corresponde a um atributo alvo saída. E a gente tem dois tipos, né? Eu falei lá atrás e acabei não definindo, de regressão e classificação. Regressão você vai ter como se fossem números, né? São números contínuos, né? E a classificação não, eu vou classificar as categorias, né? Se é maçã, se é morango, se é alface, se é cebola, né? E a regressão não, né? Já é por valor numérico. Os modelos preditivos induzem um modelo que representa o estimador, né? Então, preditivo, né, é estimador. O estimador é denominado classificador em regressão. Classificador no caso de estimador, né? Aqui. No estimador, na classificação ele é classificador, na regressão ele é regressor, né? Para induzir um modelo, os algoritmos buscam minimizar a função custo que apresenta o erro de estimador em relação aos valores corretos, né? Que a gente vai ver aí. Então, métodos baseados em distância, né? A gente tem a premissa central, dados similares tendem a estar concentrados na mesma região. Vai medir qual que é a igualdade, né? Similaridade, comum uso de distância euclidiana, né? Vai usar euclidiano, que a gente viu aí na similaridade ou na diferença entre os objetos. E a estratégia de classificação, você vai associar a classificação de um novo objeto à classe de objetos com maior semelhança, né? Em termos de atributos. O primeiro algoritmo que ele usa é o KNN, né? O outro era o KMedes, esse aqui é o vizinho mais próximo, né? Ele é baseado em distância, considerado meio preguiçoso, né? Porque tem o fato de um processo de aprendizado para indução de um modelo, né? Não existe, né? Um processo de aprendizado para indução, você não precisa aprender, né? Você já vai usar, ele é simplesmente armazenado em memória, sendo que o processamento pesado é feito somente na etapa de inferência, né? Então, eu coloco os dados na memória, não faço treinamento e vou direto para a inferência, que seria usar o algoritmo, né? Por isso que ele é preguiçoso. Você define um valor de K, né? Que representa a quantidade de vizinho mais próximo. Vai verificar os vizinhos, vai verificar qual classe possui os objetos mais próximos entre K objetos vizinhos. Vai aplicar uma lógica majoritária, né? A classe com maior número de vizinhos será atribuída ao objeto ser classificado, né? E aí temos um caso especial, um NN, né? Que é o caso mais simples, que você vai verificar qual classe pertence ao vizinho mais próximo, né? Essa classe é atribuída ao objeto a ser classificado. A superfície de decisão desenhada no algoritmo NN é um conjunto de polítopos, né, convexos, concentra em cada objeto conjunto de treinamento, formando o diagrama de Voronoi, né? A escolha de um valor de K não é trivial. Quando o conjunto não é muito grande, você vai usar o K igual ao número de objetos e calcular a contribuição ponderada de cada objeto. Quanto mais distante, menor o peso para a decisão, né? Então, ele fica mais diferente, né? Não é tão similar. Bom, aí saindo desse algoritmo KNN, nós temos o algoritmo Naive-Bayes, né? Que é um dos principais aí que ele usa, né? Ele usa relações de probabilidade entre classes e atributos para classificação de objetos. É um dos principais representantes, fazendo uso de probabilidades a priori, posteriori e verossimilhança do teorema de Bayes para a indução do modelo preditivo, né? Bom, aqui então, né, ele usa a fase de classificação, né? Seu novo e-mail, né, de dinheiro fácil, né, um spam, né? Então ele vai usar aqui, né, o teorema de Bayes para classificar esse negócio, né? Bom, vai fazer a etapa de treinamento, tá vendo? Tudo os modelos, né? E aqui no Bayes eu mostrei lá o teorema de Bayes. Quem puder vai, acho que é semana 5 ou 4, né? Onde a gente mostra lá que é como funciona na estatística, né? Que é eu escolhi entre duas caixas, né? Uma bola vermelha e o azul, né? Qual a possibilidade de eu pegar uma bola vermelha da caixa A ou caixa 1, né? Então, isso que seria o teorema de Bayes na estatística. Então, a probabilidade a priori, você vai
corresponde à incerteza associada a um evento A antes da realização do experimento, ou seja, a probabilidade associada ao evento em si, ocorrência de uma classe no conjunto de dados. A posteriori é depois, né, corresponde à probabilidade condicional que é atribuída à ocorrência de um evento classe depois que os dados relevantes são observados. E a verossimilhança é a probabilidade condicional de observar um dado ou um conjunto de dados, dada a ocorrência do evento, né, classe. Então, como é que funciona isso, né? Ele funciona a partir da estimação de probabilidade a priori, né? Então, antes de ocorrer, da verossimilhança, o que é mais semelhante, e da aplicação do teorema de Bayes, né? Estima a probabilidade a posteriori na etapa de inferência, ou seja, quando eu estou usando, né? E não no treinamento. Essa última corresponde à probabilidade de uma determinada classe corresponder à classe de um determinado objeto no processo de classificação. Então aqui você vai fazer a estimação da probabilidade, são estimadas diretamente no conjunto de dados através da abordagem frequencial, né? Quantas vezes aquilo aconteceu, né? Vou estimar. Aplicação do teorema, vou calcular a probabilidade depois, né? Usando o teorema de Bayes. E a regra MAP, que é a classe com maior probabilidade a posteriori é selecionado, máximo, né? E aqui é uma premissa de independência, que considera que todos os atributos de determinado objeto são independentes entre si, né? Simplifica os cálculos, né? E aí você, embora não seja muito verdadeira, né? Ele diz que o algoritmo apresentou bons resultados na classificação, que é o caso de eu pegar a bolinha vermelha da caixa A, né? Então ele calcula da caixa A e da caixa B como se fosse independente, né? Entre si, né? E diz que mesmo assim foi bom na etapa de classificação, né? Então ele estima, né? Na verdade aqui a priori, né? A moeda, né? 50% de chance de dar cara, 50% de chance da coroa. Vai analisar depois e vai ver a semelhança entre aqueles objetos. Aí lá na aula, né, na semana 4 ou 5, se eu não me engano, aí a gente coloca isso detalhado, né, com tabelas e tudo. Eu não vou voltar porque senão vou estender muito essa revisão, né. Aí a gente tem métodos simbólicos, tá, que são árvores de decisão, né. Nessa metodologia o resultado do aprendizado é organizado em uma estrutura simbólica que vai descrever padrões extraídos do conjunto de dados, fornecendo alta interpretação, tá. Você vai conseguir interpretar melhor, né? E aqui a gente tem o que? A árvore de indução de árvore de decisão, né? Igual a gente fez em estrutura de dados, né? E a gente viu também lá na matemática discreta, né? Modelo matemático para computação lá, né? Que é a fórmula dividir para conquistar, que é o que? Um problema complexo, você vai particionar ele, né, em vários pequenos problemas mais simples para você conseguir resolver. Então, como que é a estrutura, né? Você tem um nó de decisão, vai ter um teste condicional baseado no valor de atributo. Como o resultado do teste pode partir 2 ou mais ramos. Quando partem apenas 2 ramos, a árvore é binária. Então aqui a gente tem, né, ó, na root, né, no caso no ramo principal aqui, né, fruta, né, aí eu vou ter um nó interno, né, ou se é um vegetal, ou se é uma fruta, né. Então aqui se é uma maçã, né, se é uma banana, classe B, se é uma banana, né, classe B, né, e aqui ele vai fazer as decisões nessa árvore, né. Aqui na árvore de decisão binária, né, agora aqui numa origem de classificação, né, um novo item, né, ó, uma fruta vermelha. Isso é uma fruta, né? Sim, né? Se é redonda, né? Então pode ser. Aqui ele vai fazer outras classificações. Ou é um vegetal, né? Então, sim ou não, né? Se for um vegetal, ele vai para outra árvore aqui, né? E faz a classificação final, ó, né? Com uma confiança de 98%, que é uma maçã, né? Apple Class D, né? Então aqui ele fez exatamente, né, a classificação. Então o nó é esses cara final aqui da minha árvore, tá? Bom, ganho de informação e entropia, então, que eu falei também, né, vai induzir um modelo dos algoritmos que realizam sucessivos particionamentos,
utilizando algum critério até que você chega na parada, né? Que aí você chegou no nó. Cada novo nó é escolhido um atributo que vai maximizar o ganho de informação, que corresponde a escolher o atributo cujo particionamento resulte em subconjuntos com a menor entropia. O ganho correspondente à diferença entre entropia e o conjunto de exemplos, né, e a soma ponderada da entropia dos subconjuntos gerados na partição. O que seria essa entropia, então? Né? É um grau de mistura dessas classes, né, em um conjunto. Se nós temos diversos exemplos com classes diferentes, a entropia é alta, que não é desejável. Né? Quando o conjunto possui predominantemente uma dada classe, a entropia é baixa, desejável, né? E é um critério de pureza de um conjunto. Então aqui ele fez aqui, ó, uma alta entropia, né? Tá vendo? Ó? Você tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bolinha vermelha e 4 azuis, né? Então isso aqui, uma entropia alta, né? E aqui, uma entropia baixa, né? Você tem uma pura certeza de que ou é tudo bolinha azul ou nenhuma vermelha, né? Então, né, você tem uma certeza, né? Então, o que acontece aqui, né? Eu coloquei lá na fórmula, né? Se você tiver uma entropia perto do 1 aqui, ela é muito alta, então não é desejado, né? Isso, no caso de uma moeda, você vai dar cara ou coroa, né? Na hora que você joga pro alto, eu não tenho certeza, né? 50% de chance. Entropia alta, né? E a bolinha azul aqui, no caso, eu vou ter uma entropia baixa, né? Que é o que eu quero. Bom, o critério de parada e poda dessa minha árvore, né? É quando o nó atinge o critério de parada, não são mais realizadas partições a partir daquele nó. A parada pode acontecer quando chega no nó que tem somente um objeto, ou que atinge um determinado valor de pureza, né? Da minha entropia ali. E eu posso fazer a poda da árvore, né? Antes da etapa de inferência, né, de usar o algoritmo, eu posso ir cortando alguns nós que eu não uso, né? E aí tem dois tipos: o pré-poda, né, que você, primeiro a formação da árvore finalizada, você já vai cortando o que você não vai querer usar. E a pós-poda, você vai tirar depois que já montou essa árvore o que você não vai querer usar, né? A pós-poda é um valor computacional maior do que, acho que é pré-poda, ele falou, alguma coisa assim, que aí você vai ter que tomar essa decisão depois de que já fez a árvore. Então, outro tipo, né, de método baseado em maximização de margens, né, o SVM, né, que a ideia central é delimitar umas fronteiras de separação entre diferentes classes, né, de forma a maximizar a distância de separação, margens entre exemplos de classe. Então, ele usa máquinas de vetores de suporte, né, algoritmo baseado em maximização de margem e representação de um dos métodos mais poderosos de classificação. Então a gente tem com margens rígidas, suaves e não lineares, né? Aí eu mostrei lá para vocês que as rígidas, no caso, ele vai classificar, né, e não pode ter nenhum exemplo no conjunto de treinamento no interior das margens do hiperplano que não seja daquele dado, né, daquela. Então lá a gente até representou, né, quem está doente, quem não está doente tem a saúde, né? Então pode ter um invasor nessa fronteira, né? E o rígido não vai deixar isso acontecer. Já o suave, né? Ele relaxa essas restrições, né? Permitindo que alguns pontos invadam as fronteiras, né? E os não lineares é aqueles que a gente até viu um gráfico em 3D, né? Que é quando você tem os dados todos arredondados assim, né? Então ele vai tentar usar esse kernel trick para fazer um círculo, né, naqueles dados e classificar eles a partir dali. Bom, aí a gente entra em avaliação de modelos preditivos, né, que vai buscar avaliar, né, na etapa de inferência, né, a capacidade dos modelos induzidos, né. Então eu vou medir o que? A acurácia, a taxa de erro, a matriz de confusão, né, e as métricas da matriz de confusão binária. Você vai ter a precisão, né, que é os exemplos classificados como positivos em relação às classificações positivas, sensibilidade, que é a proporção dos exemplos corretamente classificados como positivos em relação a todos os exemplos que são de fato positivos,
e a especificidade, proporção dos exemplos corretamente classificados como negativos em relação a todos os exemplos que são de fato negativos, tá? E aí ele chega nessa análise ROC, né, que a gente colocou de forma gráfica aqui, ó, que você tem o cell ROC quando você tem perto do 1 aqui, né, fazendo, né, o true positive, né, que é o verdadeiro positivo, falso negativo, falso positivo, verdadeiro negativo, né? Então aqui você tem as fórmulas métricas, né, que ele usa, né? E aqui no caso ele classificou mal, né, essa estrela aqui para baixo do meio a meio, né? Que isso aqui seria meio a meio. Se você tiver um modelo meio a meio, é um modelo complicado, né? O ideal é que você tenha modelos próximo do 1, né? Aqui você está no cell ROC, e se você estiver aqui embaixo, você está no inferno ROC, que ele fala, né? Que no caso seu algoritmo está errando tudo, no caso. E aqui estou fazendo uma avaliação do algoritmo, né? Aí a divisão de conjuntos, né, de dados é dividido em conjunto de treinamento e de teste, né? Primeiro utilizado na etapa de treinamento, segundo na avaliação do modelo, né? Na etapa de inferência. Aí você tem várias técnicas. A holdout, que é mais simples, você vai dividir o conjunto sem critério em proporção P e 1 menos P, né? Vai dividindo de um para outro, né? Validação cruzada, você vai dividir em R subconjuntos iguais, combinação com R menos 1 subconjuntos formam treinamento, vai considerar a média de desempenho, né? Vai usar vários holdouts no caso. Vai tirar uma amostragem aleatória de subconjuntos, né? Sem repetição, sem repetir o conjunto, né? Vai considerar a média. E o bootstrap, você vai ter a repetição, né? Usado para conjuntos pequenos, né? Repetição dos dados significa que eu vou colocar os dados que eu já testei de novo lá para testar outra vez, né? E a aleatória não. Eu vou tirar aqueles dados que eu já testei. Então, nas redes neurais artificiais, né? Nós chegamos a essa etapa agora, né? A gente tem os métodos conexionistas, né? Que vai imitar o cérebro humano em suas características com unidades de processamento básico denominadas neurônios interconectadas, com uma arquitetura que normalmente apresenta várias camadas internas, né? Layers, né? Camadas interna e externa, né? A primeira etapa, então, é realizada a soma ponderada dos valores de entrada, multiplicada pelo peso interno do neurônio, somado ao valor de bias, né? Bias é um valor extra que o neurônio aprende que dá flexibilidade para se ajustar melhor aos dados, tá? Então, sei lá, né? Se você tem uma equação aqui básica, né, de primeiro grau, né, que y é igual a x mais b, no caso, né, x você vai colocar a entrada, né, m seria a inclinação da reta e o b é o coeficiente linear, né. O bias de uma rede neural é justamente esse coeficiente linear, né. Então por que ele é importante, né? Se você não tem o b, né, significa que sua reta estaria sempre presa, né? Forçada a passar por uma origem, né? Enquanto que se você tem o B, né, você pode deslocar para cima e para baixo, né? Então, mais ou menos isso, né? Do que você vai fazer, né? Então, como que funciona o neurônio, né? Ele multiplica o valor de cada entrada por um respectivo peso, que vai medir a importância, né, daquela entrada, e soma tudo, né? Aí ele cria uma função de ativação, né, que pega essa soma total e passa por uma ativação, como o sigmoide ou o Rayleigh, que nós vamos ver, para decidir qual será a saída, né? Então, o bias entra no final do passo 1, né, para eu conseguir ajustar isso, né? Falei aí de uma equação de primeiro grau, né? Pode ficar difícil para algumas pessoas, né? Então, a segunda etapa, né, é aplicada uma função de ativação que eu acabei de falar, né? E a existência de várias camadas interconectadas permite a conexão de regiões arbitrárias de decisão pelo modelo induzido para fins de classificação. Bom, treinamento, então, a gente tem o Forward Propagation Backyard Propagation, né? Que no caso você vai, o forward da entrada para a saída, você vai estimar, né, quanto que tem que ser o valor das saídas no exemplo de treinamento e vai calcular a função de custo, né, que você vai ter o erro das estimações, né, quanto que meu algoritmo errou.
e a volta, né? Ele vai da saída para a entrada, né? Pesos internos dos neurônios e os valores de Bias são atualizados usando o algoritmo gradiente descendente com derivadas parciais. Até a gente mostrou lá para ele chegar no mínimo global, né? Nas derivadas, lembrando um pouco de cálculo aí. Essa matéria juntou várias, né, outras que a gente estudou aí durante o curso. Por isso que era um pouco complexa, um pouco não, muito, né? Um dos algoritmos mais utilizados para atualização é o gradiente descendente, que usa o cálculo de derivadas parciais para a realização de atualizações. Então aqui a gente chega nas funções de ativação, que eu tentei gerar aqui, não ficou tão perfeito. Na aula lá tá melhor, que acho que eu peguei o gráfico do próprio professor, porque também não consegui achar um negócio decente, né? Então a gente tem a sigmoide, a Rayleigh e a TAN, né? Sigmoide normalmente é usada no layer de saída, né? Em redes de classificação binária. Não é utilizada nos layers internos, tá? Por apresentar offset baixa taxa de variação para valores elevados, o que pode levar a uma lentidão. Então o sigmoide aqui é o vermelhinho, né? Ó, essa função aqui, né, que ele colocou, mais ou menos isso. Acho que o professor mudou um pouco lá. Então eu até fiz o cálculo lá. Então ele sai de 0 e vai para 1, né? Então esse é o sigmoide, né? A Rayleigh, né, então ela é utilizada em layers internos por não apresentar problemas em relação à taxa de variação. Então essa aqui, conforme chega muito alto, as derivadas parciais tem uma taxa de variação alta, né? Aqui baixa taxa de variação, né, para valores elevados. Chega aqui, ela vira uma reta, né? Então quase que eu não vou ter variação, né? Então pode dar lentidão, né? Então esse cara é uma reta, esse Rayleigh, né, ó, que é o verdinho. Então ele vira uma reta, basicamente, né? E aí a velocidade do aprendizado normalmente é bem maior do que com o uso da sigmoide ou da TAN, né? Então ele não tem problema, né? Porque ele não tem variação, na verdade, é uma reta, né? Acaba não tendo, né? Aqui ele apresentou como uma curva, mas é uma reta aqui, depois ele sai com uma reta para cá. E a TAN é uma variação da sigmoide, né? Que não apresenta o problema de offset, porém para valores elevados apresenta uma baixa variação, né? Então não saiu muito certo aqui, ele apareceu quase igual a sigmoide, né? Mas é uma tangente hiperbólica, né, que a gente fala. E aí ela é tipo um gráfico de tangente, só que deitado, né? E aí ele não vai ter quase para valores elevados, né? Conforme aumenta o argumento, né? Você vai ter baixa taxa de variação, vira uma reta aqui. E aí você calcula a derivada. A derivada, lembrando, é a taxa de variação da curva, né? Que é a reta tangente a essa curva, né? E quando você tem uma reta, qual que é a reta tangente? Não dá, né? Vira uma reta mesmo. Por isso que, né, só relembrando aí, né? A derivada de uma constante, normalmente a gente zera ela, né? Acaba com a constante, né? Você só faz a derivada de variáveis, né? Relembrando um pouco, né? Bom, as redes convolucionais, então, né, elas são fortemente empregadas em problemas que envolvem manipulação de imagens, né? Porque eles viram que essa outra rede aqui, né, de redes neurais artificiais, né, para você usar em imagem, ficaria inviável, né? Porque ele vai ter um número muito elevado de atributos, né? Então essas redes neurais convencionais, ela não dá para você, né? Computacionalmente fica inviável, né? Então nas convolucionais, né, os dados vão ser tratados de maneira multidimensional através de matrizes, né? Coloquei lá os exemplos, até tá aqui no fundo, né? Você vai criando volumes de matrizes, né? E aí a gente tem esses 4 tipos, né? O Convolutional Layer, que as matrizes de entrada são convoluídas com filtros internos, matrizes menores que deslizam sobre as entradas, realizando somatórios dos produtos, elemento a elemento, e o resultado é adicionado um bias e aplicado a função de ativação, né? Função de ativação é essas funções que a gente acabou de ver.
O pooling layer normalmente utiliza o max pooling, né? O filtro está em maior valor presente na região da matriz durante o deslizamento, reduzindo a dimensão da matriz, né? Se a matriz é 5x5, né? Ela vira 3x3, vai reduzindo, né? E aí tem um outro jeito aí de você resolver isso. A Fully Connect Layer, que consiste em um layer de rede neural convencional, o último volume da CNN, né? Transformado em um vetor de neurônios, através da operação Flatten, e o Softmax Layer, que é a classificação de multiclasse com M classes, né? E vai ter M neurônios, né? A função de ativação estima as probabilidades da presença de cada classe para uma dada imagem. Bom, as arquiteturas avançadas, então, né? Nós temos aqui que ajustar dimensões, né? Das matrizes de saída, com o uso da técnica Stride para diminuir, e o padding para você aumentar. O padding, na verdade, ele coloca 0, né, ao redor daquela matriz menor e deixa ela maior, né. As CNN são associadas ao aprendizado profundo, né, apresentando-se na forma de rede profunda, podendo chegar a ter até 100 layers, né, mais de 100 layers. Né. Aí você tem a ResNet, que utiliza um bloco básico, né, que possuem os chamados Skip Connection, que atuam como gatilho no caso de pesos de rede começarem a tender a 0. Reduzindo, nesses casos, a função do bloco à função da identidade. E a Inception Net, né, são baseadas em duas ideias fundamentais: o uso de filtros com dimensão 1 para 1 para operação de convolução, e a paralelização e posterior concatenação de diversas operações normalmente feitas de forma sequencial em uma rede convolucional. Então, nas aplicações em aprendizado de máquina, né, nós temos muitos algoritmos estudados, né, que são utilizados em diferentes tarefas do dia a dia, e nós vamos ver alguns exemplos, né. Análise de sentimento, você vai identificar a opinião positiva, negativa ou neutra de avaliações, né, e aí você vai ter texto tratado como bag of words, com remoção de stop words e transformação em tokens, né, e a presença de determinados tokens em um texto pode fornecer indicativo de opinião positiva, negativa ou neutra, né. E aí você vai usar o Navibase, a SVM ou as redes neurais, né, para fazer esse análise de sentimento. Para que eu uso? Para vender, né? Se o cara gostou, se não gostou, aí é usado em marketing, né? Vendas, etc. Para filtrar spam, né? Então, comentários ofensivos ou fake news, né? Então, é normalmente associado à venda de produtos e serviços, de forma similar à análise de sentimentos, né? Eles vão buscar palavras associadas ao conteúdo de spam e às vezes erram, né? Jogam um e-mail seu por spam e não é, né? Por isso muitas vezes pede para você verificar, né? Notícias falsas, você vai usar o SVM, né? Regressão logística e combinação de múltiplo classificador, associado a técnicas de normalização lexical, indexação semântica e desambiguação, têm sido promissores, né, para você tirar as fake news, né. Sistema de recomendação, então, que você vai ter a partir de informações relacionadas aos usuários de plataforma que ele comprou, conteúdos, né, até o YouTube, essas coisas, né. Eu vi aí recentemente problemas disso também com Instagram e outros, né, que ele vai conforme você busca um conteúdo, né, ele vai inferir interesses, né, e vai te dando mais vídeos sobre aquilo, né. Então vai ver o histórico de compras e consumo, vai usar o algoritmo KNN, né, similaridade entre usuários, às vezes até entre seus amigos ali da rede, né, e vai ter recomendações, né. Você vai ter definir medidas de comparação entre usuários para encontrar aqueles que representam gostos semelhantes, e com essa informação é possível inferir os gostos de um usuário baseado no gosto do vizinho dele, né. Usou em agronegócio, né, a gente viu lá um exemplo que ele usou um algoritmo para ver o tamanho da folha do alface, né, e depois ele usou o KN médias para classificar, né. Então diversos algoritmos são usados, né, classificação, qualidade de carne, agricultura, né, mas também está sendo usado os SVMs, os KMEDs, o RNA, né. E na saúde, né, também tem sido usado, né, a capacidade preditiva é superior de um médico, né. Então no caso aí diagnóstico de câncer, né, você detecta antes, né,
com mais precisão. Doença cardíaca também, né? Eu vi alguma coisa a ver aí na televisão que eles vão dando a chapa da pessoa que teve câncer, né? E o algoritmo consegue prever se você vai ter ou não, né? E boa parte dos resultados tem sido conseguido como resultado de combinação de algoritmo de agrupamento e de classificação que a gente viu, né? Na área da saúde, a interpretação do modelo e a sensibilidade do preditor muitas vezes são características importantes no momento da escolha do algoritmo, né? Que é ruim falhar, né? Falar que a pessoa está bem e não está. Por fim, a otimização das redes neurais, né? Você vai ter que usar os mini-bets, né? Que é o processo de aprendizado mais rápido, especial no cenário de Big Data, né? De muitos dados, né? No qual, devido ao elevado número de exemplos, o processo de aprendizado pode se tornar lento, né? Se tem muitos dados, né? A ideia é quebrar o conjunto original de exemplos em subconjuntos menores, né? E processá-los sequencialmente, né? E a Stochastic Gradient Descent, né? Quando é utilizado o Gradient Descent no processo de otimização utilizando mini-bets, a estratégia é denominada esse mini-bet Gradient Descent, né? Quando cada mini-bet possui um único exemplo. Aí você tem as variações, né? Que tem o momentum, né? Que busca suavizar as oscilações nos passos do algoritmo, né? Usando médias exponenciais, média móvel. O RMS-prop, né? Que de forma similar ao Gradient Descent with Momentum, né? Busca compensar os valores de peso no caso de derivadas provocarem muita oscilação. E a Adam Optimization Algorithm talvez seja um dos mais utilizados, né, na otimização das redes, né? Consiste basicamente na junção dos dois aqui de cima. As bibliotecas e os frameworks também, né, que existem, né, disponíveis para aprendizado em máquina, né, que é a últimas coisas que ele vai falar, né? Pode variar em computação local e nuvem, né? E aí você vai ter que ver, né, se você vai usar localmente, se vai usar nuvem ou vai usar Machine Learning as a Service, né? O hardware que você pode usar CPU em geral, GPUs com alto processamento, né? E TPUs com eficiência energética, né? Que essas já são processadores próprios para tensores, né? Para Machine Learning, né? E a escolha do ambiente e uso do recurso deve otimizar a relação custo-benefício, né? Porque se você estiver usando localmente é o que você tem. E se você usar na nuvem, você tem mais possibilidades, né? Tem que ver o custo disso, né? O valor que você pode gastar. E os frameworks, a biblioteca principal é Scikit-Learn, né? Código aberto para a linguagem de programação em Python. O TensorFlow, que é muito eficiente para computação numérica, né? Tensores e grafos de fluxo, né? O PyTorch, que é similar ao TensorFlow, vai usar tensores e grafos de fluxo de dados, né? E o Keras, que é uma API de alto nível, consistindo em um front-end, né? Oferece uma estrutura do tipo plug and play adequado para desenvolvedores que buscam construir, treinar e avaliar modelos rapidamente. E depois é legal a gente visitar isso aqui. Durante o curso foi meio que difícil, né? Devido a gente ter muita demanda aí, né? Tanto da outra matéria, né? Que também tinha uma parte prática. Essa matéria acabei não conseguindo fazer muita prática dela. E alguns frameworks mais conhecidos, né? No aprendizado profundo é o CAFE, né? Framework especializado em Deep Learning, com foco em velocidade e modularidade. Microsoft Cognitive Toolkit, né? Que é para construção de redes neurais profundas. O Theano, né? Que é a biblioteca Python para definir, otimizar e avaliar expressões matemáticas, né? E a conclusão é que a escolha vai depender da natureza do problema, da tarefa de aprendizado ser realizada e a relação custo-benefício desejada, né? E é isso, pessoal. Minha revisão era essa, né, que o professor colocou, fiz baseado no que ele colocou. Agradeço a todos e boas provas, né, boa sorte aí nos estudos. Valeu!